Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Muito bem-vindos. Tá? Eu estava com saudade porque nossa última live aconteceu final de dezembro, que foi a grande retrospectiva, que nós conversamos bastante. Estava com saudade de receber vocês aqui, né? Hoje aqui em companhia de uma pessoa extremamente ilustre, né? Eu quero saber, antes de apresentá-la, que aliás eu publiquei várias coisas sobre ela essa semana, eu quero saber quem é que está aqui. Diga um oi para gente. Quero saber de onde vocês são. Quero saber tudo, né? Quem é que está aqui com a gente? Por favor, comentem, doutor Mar... Olha, se eu olhar para o lado é porque eu estou olhando para o outro computador, que eu estou monitorando dois computadores, tá, gente? Então, assim, doutor Marco Ribeiro, boa noite. Doutora Ana Cristina, boa noite. Gente, muito bem-vindos. Bom, na noite de hoje nós vamos falar, né? Trouxe a doutora Viviane Mazotti, professora e advogada previdenciarista, para falar dos impactos do INSS digital para os advogados previdenciários. Né? Eu vou deixar um pouco que ela converse com vocês, depois eu retomo a palavra. Quero conversar com todo mundo que está aqui. Doutora Renata Carreiro, boa noite. Né? São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Vitória do Espírito Santo, doutora Ana Cristina, muito boa noite. Abraço grande, muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Já acho que eu já falei isso, mas assim, eu não canso de dizer isso, porque para mim vocês são muito especiais. Isso você já sabe. Bom, a doutora Viviane Mazotti está aqui com a gente, ao meu lado, e eu vou pedir que ela se apresente um pouquinho, enquanto vocês também se apresentam para a gente conhecer um pouco vocês, tá? Que maravilha! Doutora Daniela, a primeira coisa é agradecer o seu convite, né? Estar aqui para conversar com a sua audiência é algo muito bom, me animou bastante no momento aqui do convite. Então, queria dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui hoje para conversar com a gente. Eu adoro direito previdenciário, sou advogado há alguns anos, a gente para de fazer essa conta, mas desde que eu comecei, eu acabei entrando para o direito previdenciário. E já vivenciei algumas coisas que significam não vou chamar de pré-história, né? Mas quando a gente começa a falar agora em INSS digital, e eu lembro de como ele funcionava antes, hoje ele já está muito melhor, então a gente já teve essa fase pré-histórica no INSS, e eu sei que tem colegas aqui nos ouvindo que muito provavelmente já passaram por essa fase também, e tem outros que nasceram nessa era informatizada, nessa era digital, que provavelmente olham para o funcionamento do INSS e perguntam, mas nossa, isso não vai melhorar nunca? E aí a doutora Daniela, nós conversamos outro dia, ela falou, pois venha conversar comigo, vamos conversar um pouco sobre essa questão do INSS digital e qual é o impacto que isso causa para os advogados previdenciários. Afinal de contas, nós que trabalhamos com isso, temos duas frentes de trabalho. Nós temos uma frente de trabalho que é um processo administrativo, já que o INSS ele acaba iniciando obrigatoriamente na via administrativa, e nós, eventualmente, temos um trabalho que extrapola para o contencioso. Então, quando eu olho para esse escritório, tem casos em que eu inicio o administrativo e que depois vai para o judicial. E eu tenho casos que não chegam a extrapolação, se resolve o administrativo. Alguns colegas de me perguntaram, professora, e agora um pouquinho, o pessoal está reclamando do áudio. Né? Então, o que está acontecendo, porque eu estou ouvindo o chiado também. Eu não estou ouvindo chiado. Deixa eu só... Eu coloquei aqui, eu desativei o meu alto-falante para não dar microfonia. Mas para mim, deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se deixa eu rapidinho aqui, viu, gente? Deixa eu só ver se eu dou uma melhorada nesse áudio.
Eu vou dizer que eu concordo com vocês, porque eu também estou ouvindo alguma coisa no fundo. Deixa eu só. Eu não tô. Peraí. Nenhum. Melhorou, pessoal? Melhorou o áudio? A gente está com uma presença de várias. O áudio está muito ruim. O meu áudio também está ruim ou é só a doutora Viviane? Só o seu tá bom. É o seu chegando aqui que tá com algum problema. Mas assim. É o meu que está ruim, Daniel? O seu. O meu, o pessoal tá dizendo aqui que tá bom. O seu tá bom. Melhorou. Fala um pouquinho, Viviane, para o pessoal. Pessoal, diz aí. É engraçado porque, para mim, parece que o retorno. Então, agora voltou a dar problema aqui. Ó. Eu acho que eles estão ouvindo o mesmo problema que eu aqui. Porque aqui, pelo menos aqui no sistema que eu acabei de verificar o áudio, tá normal, tá? Eu tô conseguindo ouvir bem o áudio, para mim tá normal. Parece que o pessoal tá dizendo aqui que é só o seu áudio. É isso mesmo? É só o meu que está indo ruim, isso? Por enquanto, sim. Mas a gente vai consertando aqui no processo. Eu vou Tá, veja se você consegue consertar daí, ou se eu preciso trocar alguma coisa aqui. Não, tá dizendo que é só o seu áudio que tá com microfonia. É só o seu áudio. Mas agora melhorou. Ele está falando aí, doutor Benício falou que agora melhorou. Essa microfonia tá estranha. Veja se melhora agora essa microfonia. Melhorou, gente? Eu quero dar boas-vindas a vocês. Tem vários comentários aqui, muitas pessoas chegando. E até recebi aqui um comentário peraí, que é interessante. O doutor Marco Ribeiro é previdenciarista, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de Imperatriz, no Maranhão, e divulgou esse link para vários previdenciaristas, pois julgo que seja de extrema importância temática. Muito obrigada, doutor Marco. Agradeço também. Doutor Gustavo, seu aluno, está aqui também. É o irmão do doutor Bruno, que também é meu aluno. Bom, estamos entre amigos. Estamos entre amigos. Doutora Renata, doutora Larissa, doutora Alex, muito bem-vindos, viu? Com certeza. Eu também dou as boas-vindas a todos. Vamos ver se meu áudio melhora aqui. Sim, vai melhorar. Vamos lá, vamos ver. Aí a gente vai melhorando no processo, tá? Vamos lá. É engraçado que essa microfonia não deveria acontecer. Eu estou, inclusive, com o fone de ouvido, que era para não estourar o áudio aqui duplicado. Mas vamos ver o que a gente consegue. Eu vinha falando da nossa pré-história de previdenciário, e eu acho que temos colegas aqui que talvez tenham ouvido essa pré-história, em que, obrigatoriamente, precisando começar um processo na via administrativa, nós precisávamos pegar fila, ficar de madrugada na porta das agências da Previdência Social, para conseguir pegar uma senha e ser atendido naquele mesmo dia, né? E existiam algumas coisas que os mais antigos ainda usaram, que era guardador de fila. Olha que coisa louca. Veja a burocracia de uma estrutura de sistema em que você precisava guardar o lugar numa fila para conseguir uma senha e ser atendido. E, lógico, nós, enquanto advogados, muitas vezes éramos contratados simplesmente porque o segurado não tinha condições ou paciência de ficar nessa fila. Então, eu te diria que essa era uma porta de entrada do cliente previdenciário, e aí nós tínhamos muitos despachantes previdenciários, muita gente que trabalhava com isso, que não necessariamente para fazer esse meio de campo precisava ser advogado. Acontece que eu tenho uma outra frente de trabalho, que é a partir do momento em que, ultrapassada essa barreira de dificuldade de atendimento,
aí sim eu tenho uma barreira na dificuldade de garantir o direito daquele segurado. E aí sim entra o nosso trabalho técnico. A gente não está mais, nesse momento, só substituindo o segurado que tem uma dificuldade de ser atendido. E de lá para cá, convivendo com essas coisas, o que eu tenho assistido é uma melhora no atendimento do INSS. Essa melhora, ela começou com um processo de agendamento de atendimento. Então, nós já temos, no momento em que se agenda, um mix de atendimento presencial com atendimento virtual. Esses agendamentos eles passaram a ser possíveis via internet de uma maneira muito rápida, muito ágil. E aí a gente tem um monte de colega me assistindo e fala, como assim, Vivi? Rápida e ágil? Hoje nós estamos agendando um atendimento lá para maio, abril. Eu tenho coisa para julho já agendada. Muitas vezes eu quero buscar um processo, eu quero a carga de um processo e simplesmente não tem data. Você consegue imaginar isso, não? Você precisa fazer carga de um processo porque houve um indeferimento, porque você precisa descobrir o porquê deste indeferimento, e aí você vai agendar o seu atendimento e não tem vaga. Nós ainda temos muitos problemas nesse sentido, e eu tenho enxergado o INSS digital como a grande solução desses problemas. Então, quando a gente fala em impacto do INSS digital na vida do advogado, existe um impacto muito, mas muito importante que talvez os colegas não tenham pensado. E aí a coisa cabe muito aqui na tua live, na tua turma, porque você fala muito de empreendedorismo do advogado. E eu acho que a gente precisa lembrar que, não sei o percentual, talvez você me diga isso melhor, mas eu acredito que entre 60% e 70% dos colegas trabalham de forma autônoma, trabalham sozinhos. Mais do que isso, bem mais do que isso. Até? Então, eu tinha estimado entre 60% e 70%. A quantidade de escritórios, de sociedades de advogados, não é muito grande. E quando eu penso no advogado trabalhando sozinho, pessoal, eu penso em mim mesmo há alguns anos atrás. Afinal de contas, eu fiquei muitos anos trabalhando numa estrutura familiar e trabalhando praticamente sozinho. O meu escritório era um escritório de 2 pessoas. A gente precisava dividir trabalho e sempre um precisava ficar no escritório, que era para atender o telefonema do cliente, ou então para atender o cliente que batia direto na porta. E o outro fazia o quê? Gente, o outro ia para o INSS. Então, essa coisa de ir bem cedinho, de pegar senha, de ficar lá dentro esperando ser atendido, eu te diria que ainda hoje é uma realidade, mesmo quando nós temos um agendamento pronto, ir à agência realizar alguma coisa nos toma o dia. Pessoal, conta para a Daniela aí no chat, quem é que gasta só meia hora ou só 40 minutos quando vai a uma agência de INSS? A gente gasta muito mais do que isso. A minha equipe lá no escritório falou assim, puxa, doutora, eu precisei ir no INSS, eu fiquei 5 horas para resolver determinado assunto. Porque há uma demanda muito grande, nós sabemos que a estrutura deles não tem sido valorizada no sentido de investimento, e isso significa que cada vez eu posso ter uma demora maior no atendimento, uma dificuldade maior no atendimento. Quando eu olho para isso, veja que maravilha que é o INSS digital. E o que é o INSS digital? O INSS digital é a possibilidade do segurado. E aí, nós temos que pensar que ele é feito para melhorar a vida do segurado. É lógico que a nossa vida enquanto advogado vai melhorar também.
Mas o objetivo do INSS é melhorar o acesso do segurado aos seus direitos, ao requerimento dos seus direitos. Então, o objetivo qual é? É que este segurado possa, sem precisar se encaminhar presencialmente a uma agência da Previdência Social, requerer os seus benefícios através de um sistema, através de uma comunicação via internet, e enviar a cópia dos seus documentos por este mesmo meio. O que nós temos hoje é um sistema misto para alguns benefícios. Então, por exemplo, quando nós dávamos entrada no benefício de pensão por morte de alguém, de algum segurado que faleceu e que já recebia um benefício, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a possibilidade não de agendar este benefício, mas de já requerê-lo através do site da Previdência, só que nós tínhamos que marcar uma data para levar a documentação. E aí essa documentação, que é a documentação do dependente que está requerendo este benefício, seria analisada e após aquele momento eu teria uma concessão ou uma exigência, etc. A ideia é que agora eu não precise mais agendar uma data para levar uma documentação. Essa documentação, ela simplesmente será escaneada e enviada através do INSS Digital e dentro desse sistema, ele pode ser analisado pelo servidor que estiver disponível. Olha que bacana isso. Eu não tenho mais uma falta de funcionários, uma falta de servidores, porque isso é concentrado nas APS e a demanda pode ser maior numa ou em outra. Eu acabo tendo todo um corpo de servidores disponível para analisar aquela quantidade total da demanda. Tá? E pensando como empreendedora, o que eu vejo hoje? Eu vejo um advogado que eventualmente trabalhe sozinho, que ele não precisa mais se ausentar do escritório e não estar no seu escritório quando o cliente liga, quando ele precisa estruturar alguma coisa no seu escritório, ou seja, olha a economia de tempo que acontece. Então, assim, a economia de tempo é uma das, eu acho que dos grandes ganhos que nós teremos com o INSS digital. Isso faz com que nós tenhamos uma maior produtividade. Olha que bacana, trabalhar menos, Daniela. Sonho, né? Trabalhar menos. Ou pelo menos com maior produtividade. Fazer coisas em menos espaço de tempo. Perder menos tempo também. Perder menos tempo. Eu acho que essa é a questão, é perder menos tempo. Quando eu faço uma APS, de vez em quando eu ainda vou, apesar de ter uma equipe muito preparada, às vezes eu mesmo vou a APS, o que acontece é que eu levo um livro, sempre levo alguma coisa. Eu acho que hoje ficou bem de novo. A doutora Renata está perguntando se você vai comentar alguma coisa sobre a previdência empresarial. Na questão do INSS digital, não necessariamente, Renata. O que eu colocaria como previdência empresarial, para a gente tentar fazer um link aqui com o assunto do INSS digital. A gente precisa pensar um pouco o que é o INSS, qual é o objetivo do INSS, e quando eu falo em INSS, acho que a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo são os benefícios previdenciários. A área do direito previdenciário empresarial é alguma coisa que vem despontando nos últimos tempos, e principalmente depois que nós tivemos, por parte do legislador, a criação de algumas coisas. A primeira delas foi o FAP. A gente tem lá o famoso NTEP, que é o Nexo Técnico Previdenciário, e eu tenho o FAP, que é um fator acidentário de prevenção.
a gente fala essas siglas, parece que está falando uma coisa de outro mundo. O importante, na verdade, e por que eu mencionei ambos, é porque eles relacionam-se diretamente aos benefícios previdenciários na parte dos afastamentos por incapacidade. E eles fazem com que, reconhecido um caráter acidentário, isso gere uma despesa maior para as empresas. Então, quando eu olho para esse contexto, o que nós já temos hoje como facilidade, né? Nós, na verdade, já temos as possibilidades de defesa de FAP no final do ano, principalmente, de contestação de FAP, que é feita totalmente digital. Você não precisa necessariamente comparecer ao INSS, então isso já acontece de forma digital. E nós temos as defesas de MTEP, né, as nossas contestações do reconhecimento do nexo técnico previdenciário que caracteriza o afastamento por incapacidade acidentária, que também já é feito mais ou menos de forma virtual. Por que mais ou menos? Porque hoje nós já temos o e-recurso. O e-recurso, ele não é alimentado por nós, né? Mas ele é, no momento em que você protocola o recurso na agência, aquele processo e aquele recurso passam para a forma digital. Então, é quando eu falo que hoje nós temos este meio termo. O bacana é que isso deve passar a ser completamente digital. Ao lado disso, né, de toda essa informatização e digitalização do processo previdenciário, não se esqueçam que nós temos o e-social aparecendo por aí. O e-social tem sido muito adiado, mas com a implantação do e-social, nós passamos a ter uma das pontas da documentação previdenciária amarrada. Então, que ponta é essa? Quando eu penso no benefício previdenciário, esse benefício previdenciário é algo para os segurados e dependentes. E o segurado é aquele trabalhador, é aquele que exerce uma atividade remunerada e que, por conta do exercício dessa atividade, ele é segurado obrigatório da Previdência. Então, olha que interessante. Na hora que eu amarro isso a partir das empresas com o e-social, eu passo a ter quase que imediatamente, ou seja, com uma alimentação em tempo real das informações transmitidas das empresas para o banco de dados do INSS e da Receita, porque aí eu tenho informações salariais, tenho informações de falta, tenho informações de afastamentos por incapacidade, e a partir daí eu também já teria o segurado apto a, através do sistema da internet, requerer os seus benefícios. O impacto para nós, advogados, também é uma facilitação, tá? Também é uma questão de segurança. Alguns amigos me perguntaram, Daniela, puxa vida, Vivi, mas se agora o segurado, ele entra na internet, ele vai lá no meu INSS, né? A gente tem um site chamado meu.inss.gov.br. Esse meu INSS é o que dá todo o acesso agora à maioria das informações, e pelo que eu entendi, é lá também que nós veremos a informação dos novos benefícios geridos pelo INSS Digital. Agora, o segurado vai lá, ele cadastra a sua senha, ele tem acesso ao relatório do seu CNIS, né, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde aparecem todos os vínculos, todos os salários. Eu entrei para ver o meu outro dia, né, Casa de Ferreiro, Espeta de Pau, vamos ver quanto tempo eu tenho e como é que está a minha situação previdenciária. E aí eu descobri que faltou só 4 anos para eu aposentar, olha que coisa bacana. Mas o legal é que o relatório veio com a minha contagem de tempo de contribuição, feita automaticamente pelo sistema, que puxou os dados do meu cadastro no INSS, que colocou
quando é que eu tinha direito àquela regra 85-95 para escapar do fator, etc., e que só não me colocou os valores de benefício porque eu, de fato, não tenho direito. Então, ele não faz uma simulação de valores para quem não tem direito. O que eu imagino é o seguinte, o segurado que hoje faça essa consulta e tenha direito ao benefício, né, que aquela contagem diga, olha, você pode se aposentar, eu imagino que ele talvez vá direto correndo no INSS para requerer o benefício. E isso, de certa forma, para aqueles que eventualmente trabalham só substituindo o segurado nesse perrengue que é lidar com o INSS, isso talvez assuste um pouco. Tem algumas perguntas, tipo assim, é questão de algumas questões sobre responsabilidades e cooperação técnica. A doutora Alex coloca que o INSS Digital é uma ferramenta muito boa, ele é daqui, da Bahia, e o INSS colocou uma cláusula que o advogado se responsabiliza pelos documentos escaneados. Daí a OAB daqui não aceitou para fazer um termo de cooperação técnica, aquela questão das responsabilidades que a gente já dizia. E a doutora Roberta coloca, aqui em São Miguel ainda não temos esse sistema para protocolo no escritório. Levamos tudo escaneado à agência e esse novo sistema será parecido. E assim, é curioso, porque eu tenho até uma pergunta aqui, doutora Renata, que também achei bem pertinente. A doutora não acha que o procedimento digital facilita na agilidade do processo, mas pesa um pouco para o lado negativo na hora de conceder uma decisão favorável ao assegurado, pessoa física ou pessoa jurídica? Não entendi a Renata, né? Qual o medo da Renata, assim, ela tem medo da segurança jurídica, é isso, da decisão? Eu acho assim, olha, a gente tem, na verdade, gente, muitos desafios pela frente, tá? Pensando na facilidade de acesso, para nós advogados, eu te diria que é uma maravilha, tá? Porque, ainda que eu no escritório não tivesse uma internet boa, nós podemos ter nas OABs um convênio e uma central para a utilização disso, tá? Quando eu penso no segurado, isso já me preocupa um pouco mais, porque nós sabemos que não é todo segurado que tem acesso à internet, e quando eu digo em acesso, não é só acesso tecnológico, é acesso de conhecimento, de saber utilizar e etc. Né? Para isso, existe toda uma possibilidade se abrindo aí, e é algo que está inclusive no site da Previdência, que eu li esses dias, a quantidade de agências, ela limita o atendimento. Vocês bem sabem que há muitos municípios que não têm uma agência da Previdência Social e que o segurado, para requerer alguma coisa, ele precisa viajar, ele precisa ir para o município vizinho. Quando você pensa no INSS digital, em que eu preciso simplesmente ter um bom ponto de internet, eu já começo a enxergar a possibilidade de convênios formados com órgãos, com instituições, com universidades, dentro do próprio município, com algum órgão que possa fazer esse atendimento, que possa fazer esse meio de campo. Então, aqui eu já acho bacana. Quanto à questão de responsabilização dos documentos escaneados, eu diria o seguinte, nós já temos essa responsabilidade, doutores, quando nós apresentamos num processo judicial qualquer cópia de documento, em geral nós batemos o carimbo lá, o advogado se responsabiliza pela veracidade das informações e etc. Veja, não há diferença se eu vou apresentar esse documento escaneado ou se eu vou apresentar esse documento ao vivo e a cores no INSS. Quando eu dou aula, uma das coisas que eu sempre repito é que, em que pese todo o respeito que precisa ser dado a alguém com mais idade, tá? Em que pese aquele senhorzinho, aquela senhorazinha
de cabelo branco na nossa frente que lembra nossos avós, fofos. Não necessariamente aquele cliente que está na sua frente é alguém por si só idôneo. O que significa que aqueles documentos que você recebe, de qualquer um que seja, para que você verifique uma aposentadoria, um direito ou um benefício, precisam sim ser muito bem examinados. Hoje, no escritório, nós fazemos uma pré-análise dessa situação, exatamente buscando o CNIS daquela pessoa e analisando e confrontando o CNIS, os dados que estão no cadastro, com os dados daqueles documentos físicos. Isso não muda. Tá? E aí, de certa forma, eu concordo com a sua preocupação em simplesmente nos responsabilizarmos por aquele documento que está sendo entregue pela nossa mão. Por outro lado, eu acho que eu pediria que todo segurado que me entrega um documento também se responsabilize pelo documento que ele está me entregando. Acho que o segurado vai assinar junto. Olha, foi esse documento aqui que eu entreguei para o doutor, tá? Porque esse documento é o documento que vai para frente. Acho que tem muita coisa para a gente se preocupar no sentido da segurança, sim. Tem muita coisa para se preocupar no sentido da efetividade do direito do segurado. Eu acho que vai existir, talvez, uma migração do tipo de trabalho que vocês vão pegar nos escritórios daqui para frente. Porque muito segurado vai simplesmente se aposentar, ele vai olhar aquele negócio e falar, eu já tenho direito, que bacana, dá entrada aí. Tá? Mas a gente bem sabe que esse dar entrada aí pode resultar num benefício que não seja o melhor benefício a que ele tem direito. Afinal de contas, esse é o nosso dia a dia. Ele pode simplesmente descobrir que ele tem direito a alguma coisa e que você vai olhar um documento e falar, puxa vida, mas aqui tinha uma insalubridade. A probabilidade é que nós passemos de uma situação de dar entrada em benefícios já muito bem pensados, porque nós analisamos toda a documentação previamente e vamos atrás da documentação necessária para que se comprove o melhor direito, tá? Mas talvez a gente migre disso para uma quantidade de revisões muito maiores. Acho que o grande problema é como é que nós vamos fazer com que o segurado fique atento e como é que ele vai perceber que aquela aposentadoria que ele está sendo concedida porque ele foi sozinho, de fato não é a melhor possível, não é a que ele teria melhor direito. E aí eu tenho defendido um trabalho prévio, que é um trabalho de planejamento previdenciário. Então, eu sei que os colegas também têm feito isso. O termo planejamento previdenciário ele tem sido muito utilizado e eu acho que ele é cada vez mais importante. Tá? É preciso que o segurado ele fique consciente que não é porque é mais fácil ele buscar o CNIS através da internet que aquele CNIS está correto. Na verdade, basta um confronto entre o CNIS que ele consegue na internet, a documentação que ele tem na mão, para, em alguns casos, falar, opa, tem uma coisa diferente aqui. E essa diferença pode ser um resultado de muito dinheiro perdido lá na frente. Então, acho que essa é uma questão importante, tá, gente? Eu tenho defendido o planejamento previdenciário como a porta de entrada do mercado previdenciário hoje. O momento em que muitos de vocês vão, aqueles que estão começando na Previdência, aqueles que já estão atuando na Previdência, o planejamento previdenciário tem sido essencial, mesmo com as facilidades do INSS digital. E aí, essa facilidade do INSS digital permite que o cliente, no momento em que está lá no escritório para ser consultado, eu tenha um atendimento inicial dele exatamente fazendo a senha dele no meu INSS. Ou seja, ele chega no momento do cadastro, já se pergunta se ele já tem senha no meu INSS, se ele não tiver,
esse é o primeiro passo, ele ser atendido pela minha equipe de retaguarda e fazer a senha dele, porque quando ele chega para ser atendido, a gente já está com o CNIS dele na mão para poder confrontar com a documentação que ele trouxe para facilitar o atendimento dele. Como é que a gente está de pergunta aí, Daniel? Algumas. Manda aí. Não, algumas pessoas temem, algumas pessoas, a doutora Renata, por exemplo, temem pela falta do contato pessoal. E tem lógica, a gente sabe que tem, porque por mais avançados que a gente esteja em tecnologia, por melhor que estejam os nossos aposentados ou com relação às redes sociais, ainda nem todo mundo tem o traquejo correto, sobretudo quando a gente fala de aposentadoria. Nem todo mundo está tão inserido assim na tecnologia digital. Tem as questões, né? Por outro lado, eu acho que melhora também a questão já a questão do atravessador. Aí eu vou fazendo a pergunta e vou empurrando para a Viviane comentar, né? Ó, eu vou comentar uma coisa assim. E doutora Alex está perguntando aqui se tem como pegar essa declaração do cliente informando os documentos que ele está entregando para o advogado. O Alex, vou responder a tua primeiro, tá? Ela é menos polêmica. Adoro. Assim, olha, o que a gente está já idealizando no escritório como procedimento, tá? E eu acho que isso tem que ser um procedimento padrão. Ultimamente, tudo que eu passo para o segurado, eu passo em relatório escrito para ele atestar que ele recebeu, tá? Inclusive o planejamento previdenciário, ou quando eu digo para ele assim, vocês sabem disso, por favor, continue contribuindo enquanto não sair a decisão, que é para não ter problema, etc, etc. O que a gente está fazendo no momento que eu vou escanear aquela documentação que ele me trouxe, eu, na verdade, vou tirar uma cópia, né? Então, é digital, mas a gente produz mais papel, olha que bacana. Aquele documento que ele trouxe, eu tiro uma cópia, formo uma pastinha, olha, esse aqui são os documentos que ele me trouxe, tá? A minha ideia esse cliente, ele vai vistar um relatório de que aquele jogo de documentos é o que ele me entregou. Pode parecer meio burocrático, o camarada lá vistando 100 folhinhas, mas principalmente se você tiver alguma dúvida em relação ao documento, eu acho viável e bacana, sim, que ele faça, tá? A doutora Renata que falou do contato pessoal, Daniela, veja, eu vou ficar muito triste de não frequentar mais a APS. Eu adoro esse contato pessoal. Eu acho que nós aprendemos muito com o servidor que está nos atendendo, mas eu também acho que o servidor aprende muito com a gente, tá? Porque a legislação previdenciária ela é extensa. Eu não vou dizer que ela seja complexa, mas ela é grande. Então, são muitos detalhes. E às vezes, o detalhe escapa. Eu tenho a legislação, aí eu tenho uma instrução normativa. Só a instrução normativa que vincula os segurados tem em torno de 600 artigos. Pergunta quem é o servidor que conhece de cor esses 600, ou pelo menos lembra desses 600 na hora que está lá analisando. São 600 artigos de IN, mais os memorandos internos, com aquela pressão de atender rápido, porque tem mais gente agendada. Então, eu acho que esse contato pessoal é, sim, muito importante. Se hoje o segurado recebe uma cartinha meio torta, dizendo que o processo dele foi indeferido, e ele ainda tem a possibilidade de ir na PS e ouvir de alguém uma explicação, como é que vai ficar no INSS digital? Vai ficar só a cartinha? Ele vai colocar uma reclamação depois só via digital? A gente não sabe, né? São desafios. Eu também me preocupa um pouco essa falta de contato pessoal, tá? E os embargos auriculares sempre foram muito importantes e eu sempre gostei do INSS na via administrativa exatamente pela abertura
de fazer esses embargos auriculares, de conversar com o pessoal. Agora, doutora Daniela, depois você disse, o povo replicou aí o que eu respondi, mas a pergunta que você me fez de atravessadores é polêmica, tá? Por quê? Tem outra pergunta com relação à papelada, tá? Mas fala dos atravessadores. Deixa eu falar da polêmica do atravessador primeiro. O atravessador no administrativo, veja, meu pai era um despachante previdenciário sem ser advogado, ok? E com toda a ética, com todo o conhecimento do mundo, sempre foi super respeitado pelos colegas, porque sempre entendeu muito de previdência, ok? A gente não pode chamar de atravessador, essa é a minha colocação, tá? Eu não posso chamar de atravessador todo mundo que trabalha com previdência sem ser advogado. Essa é a colocação. Agora, infelizmente, tem muita gente que vai trabalhar com previdência sem ser advogado e vai sem conhecimento. E aí eu tremo na base, porque a chance, sem você ter o conhecimento necessário de prejudicar aquele segurado, é muito grande. Tá? E aí, eu não vou citar nomes nem nada, mas outro dia eu vi uma propaganda no Facebook sobre o INSS Digital, que dizia mais ou menos assim: olha, com o INSS Digital, qualquer um vai poder trabalhar dando entrada em aposentadoria. Isso me parecia, assim, uma panaceia de qualquer um. Qualquer um no sentido, venha ser atravessador você também. Complicado. Isso me assustou muito. Diga aí a parte da pergunta do documento. Olha só, não, mas assim, é curioso, ainda falando sobre a questão do atravessador, é curioso, porque assim, a própria, não vou falar nem da legislação, mas assim, administrativamente, a própria pessoa pode dar entrada na aposentadoria. A grande questão é garantir que ela dê entrada e se beneficie da melhor forma possível. Sim. E nem todo mundo tem esse conhecimento para fazer isso, para planejar isso. Em função disso que eu tenho falado muito sobre o planejamento previdenciário, tá, Daniela? E eu acho que os colegas aí vão me entender. Às vezes o segurado ele nos procura e eu olho para aquela documentação e eu falo assim: você não precisa de mim. Ou seja, a tua documentação está redondinha, não tem o que está errado. Essa pessoa pode certamente dar entrada numa aposentadoria sozinho, ok? Tá, mas e se ele vai lá dar entrada sozinho, e acontece o que eu já vi muitas vezes quando o segurado volta no escritório? Antigamente você tinha a possibilidade da aposentadoria proporcional. E aí essa aposentadoria proporcional ela tinha um ganho menor. Cada ano começava com 70% do salário, e aí cada ano contribuído a mais dava 6% a mais. Isso é bem lá antes de 98, tá? Se você visse o que chegou de gente no escritório reclamando que foi da entrada na aposentadoria, e assim, por 5 meses acabou aposentando na proporcional e não na integral, ou por 5 meses perdeu esses 6%, era uma quantidade grande, e muitos deles foram sozinhos à Previdência. Eu não sei se eu estou esperando demais quando eu acho que alguém vai na Previdência e o servidor ele tinha que bater o olho naquilo e falar: poxa, mas falta só 5 meses para você ter direito a mais, você não quer esperar? O pior é que algumas dessas pessoas, quando eu olhei o processo, eles haviam se utilizado de atravessadores. Então, por isso que eu te falei, será que todo mundo pode dar entrada na Previdência? Será que eu posso dar entrada sozinho? Eu tenho um cliente atual que você pega as contribuições dele, ele tem 35, quase 38 anos de contribuição. E com a idade dele,
ele tem lá direito à regra 95, em que ele não vai utilizar o fator previdenciário. E nós, agora, quando nós damos entrada numa situação dessa, eu preencho uma declaração, falando, olha, ele só quer aposentadoria se for para não usar o fator. Sem brincadeira, olha, era um processo muito simples, não tinha o que dar errado. Semana passada chegou a carta de indeferimento dele. Olhando para o CNIS, tinha todo o tempo. Porém, indeferimento, 34 anos, 11 meses e 27 dias. Faltou 3 dias para o direito dele à aposentadoria. Agora, se ele tinha 38 comprovados no CNIS, o que eles não consideraram? Doutor Bruno coloca aqui que na cidade dele tem vários advogados, inclusive, que não têm ideia sobre direito previdenciário. Resultado, o pessoal não sabe como aposentar as pessoas. Uhum. Não sabe a forma de fazer. Não sabe a forma de fazer. Exatamente. E eu acho importante, o Bruno me deu uma abertura interessante para a gente pensar numa seguinte questão. A gente precisa se capacitar. Esse não saber fazer previdenciário, eu tenho muito amigo que fala assim, imagina, você é louca de trabalhar com previdenciário, isso é muito chato. Achar chato é uma coisa, não saber fazer é outra. O cliente do direito previdenciário, em geral, é o cliente que está na nossa volta. É o teu vizinho, é o parente do seu parente que está lá, é o teu contador que manda alguém conhecido. É um trabalho que se resolve, de certa forma, mais rapidamente por conta dessa via administrativa, tá? Mas a gente precisa se capacitar. Se tem uma coisa que precisa ficar muito clara, é que o INSS digital, ele só melhora o ferramental. Então, ele vai melhorar a ferramenta de requerimento, ele vai melhorar a distribuição desses processos dentre os servidores que analisam essa documentação, mas isso não muda nem o direito e nem o processo. Você está rindo, qual foi a pergunta que apareceu aí? Não, tem algumas perguntas bem legais, bem pertinentes, Manda aí, vamos lá. Sobretudo com relação ao empreendedorismo, gente. A doutora Renata aqui está mandando muito bem. Mas eu ainda tenho uma pergunta com relação à burocracia e, tipo assim, a gente está vivendo numa era digital, o direito digital está aí acontecendo, e é uma grande preocupação da gente não inviabilizar a prova, achando que imprimindo a gente está fazendo grande coisa, quando essa prova deveria estar exatamente no formato digital. Eu tenho essa preocupação da gente, na verdade, estar criando um amaranhado de coisas que não teria necessidade de ter. Uma burocracia de papel que, em tese, não deveria existir. A nossa confiança, você diz? A minha insegurança do segurado me trazer um documento falso, por exemplo? Sim, também. Porque assim, você não tem como garantir que está certo ou que está errado, que está falso. Como é que o advogado vai fazer isso? Não compete ao advogado conferir. O que me coloca na questão, assim, e eu sei que acho que foi o doutor Alex, né, que fez essa pergunta sobre a segurança, a história da declaração, é que muitas vezes, Daniela, infelizmente, na hora que o barco estoura, aquele que trouxe o documento que não era muito verídico, vira e fala assim, mas ele é meu advogado, foi ele que fez. Infelizmente, isso acontece, sim. E é lógico que eu tenho que pressupor que isso não vai acontecer, tá? Mas eu entendo o receio dos colegas em, de repente, ter que se responsabilizar por uma situação dessa. Tá? Eu acho que é um receio muito pertinente. Mas a partir do momento que eu tiver, por exemplo, o e-social funcionando, e acho que daqui a uns anos é que isso vai fazer efeito de fato, imagina, você tem lá todas as informações referentes a vínculo trabalhista migrando direto em tempo real das empresas por INSS. Né? Inclusive, a colega tinha perguntado sobre o direito empresarial previdenciário. Em algumas situações,
o que a gente vai ter é como se fosse uma confissão de dívida em tempo real. A gente só vai depois gerenciar se de fato aquele reconhecimento é verdadeiro ou não, de um acidente, etc. Mas as coisas vão acontecer muito em tempo real. Para a gente é uma maravilha, desde que não se esqueça de que precisa sim juntar prova. Que eu não posso ir direto para o judicial, por exemplo, de que eu preciso passar por essa parte burocrática do processo administrativo. Você sabe que, em algumas situações, eu já sei que o direito do meu segurado não vai ser reconhecido. Então, eu já sei que eu vou para o judicial. Tá? Só que eu perco, às vezes, 9 meses entre juntar a documentação da entrada, ter uma primeira decisão, para poder levar isso para o judiciário. E espero, pelo menos, né, que um dos impactos do INSS digital seja uma solução mais imediata dessas questões para que eu possa ir direto para o judiciário. Se eu tiver que esperar, vamos esperar no judiciário. Tranquilo, tem umas perguntas aqui bem interessantes. A doutora Renata coloca empreender na área do INSS digital. Como fazer? É interessante porque eu vejo que alguns advogados gostam do previdenciário. Estou vendo aqui a Ana Carolina colocando que se dependesse dela, ela só atuaria no previdenciário e não atuaria em outras áreas. Legal, Doutora, dá para você só atuar no previdenciário, viu? Eu sou atuo no previdenciário, Ana. Independente da sua região, hoje em dia, se você construir um modelo de negócios coerente ao como você deseja atuar, planejar isso direitinho, determinar, definir, escolher o seu cliente, literalmente é isso que a gente preconiza aqui. Inclusive, nessa página, a gente preconiza que você pode e deve escolher o seu cliente e atuar para que você atraia esse cliente até você. Dá para fazer isso, sim. Vou deixar a minha convidada a responder aqui, mas assim. Não, mas é isso mesmo, Daniela. E assim, eu tenho colocado, eu mesma só faço previdenciário desde que eu me formei, né? Eu já comecei com previdenciário, adorei essa brincadeira e fiquei nele. O que a gente precisa é se reinventar de vez em quando, e essa reinvenção, ela não é uma reinvenção como advogado. Eu acho que, de certa forma, é uma reinvenção enquanto empreendedor, porque antes o cliente batia na minha porta. O cliente era o meu vizinho, né? Depois, eu comecei a fazer parcerias com profissionais que podiam me indicar clientela. Então, eu tinha lá os contadores que me indicavam os clientes deles. Aí você começa a ficar conhecida e você começa a produzir conteúdo, e aí tem um pouco a ver agora mais com a nossa atualidade. Né? O alcance que a internet nos dá é muito grande. Então, a partir do momento em que eu escolho um nicho de atuação dentro da minha área, vamos imaginar que dentro do INSS digital eu queira atingir todo mundo que não tem internet. Olha que bacana. Se a pessoa não tem internet, eu posso atingir este público e ter um local onde eu faça tudo aquilo que ele precisa fazer via internet. Por exemplo, é um exemplo de nicho. Imagina que você esteja num município em que você não tem nenhuma dessas instituições ou órgãos que possam atuar via convênio de forma segura em relação ao INSS digital. Você no teu escritório pode simplesmente fazer isso. Falar assim, olha, gente, eu estou aqui no escritório conveniada através do OAB com o INSS digital e você pode fazer isso aqui. Acho que a nossa reinvenção, ela passa pelo empreendedorismo, não pela advocacia só. Olha, tem várias perguntas aqui bem interessantes para você, muito boas mesmo, né? Eu estou à vontade, Daniela, vamos lá, eu adoro essa interação. Doutor Alex coloca aqui, ó, fiquei sabendo que quando é necessário o segurado ir na agência, o INSS Digital encaminha para a agência que tem vaga disponível. Ou seja, ele poderá ir a uma agência diferente do seu domicílio. Isso procede? Alex, olha só, aqui em São Paulo nós não temos o INSS digital implantado de uma forma atuante.
tá? Já soube que aqui o nosso grande desafio é, inclusive, tecnológico. Né? Tem muitas APS e tecnologia é uma coisa que precisa acontecer. E internet com boa velocidade, etc. Nós temos uma APS começando a entrar no digital, e eu sei disso porque hoje nós protocolamos um benefício lá, e olha que interessante, não tem onde acompanhar, não tem protocolo, o protocolo tem outro número. Olha que legal, Daniela, eu não tenho onde consultar se o benefício vai ser concedido ou não. Tá? E aí, eu não acho, pessoalmente, agora aqui pensando na estrutura, tá? Eu não acho que o segurado vai ser mandado para um lugar longe dele. Tá? Olha, vai lá naquela agência para entregar o teu documento. Isso seria absolutamente contraproducente e contra toda essa filosofia do INSS digital. Tá? Sei lá, você imagina que alguém tenha que viajar 100 quilômetros para mostrar o original de uma carteira. Não faz muito sentido. Mas como no Brasil muita coisa não faz sentido, eu te diria que se isso proceder, tem mais um nicho para você trabalhar, tá? Porque se ele precisar de fato entregar essa documentação num outro local mais distante, a gente vai virar despachante de novo, né? Vai virar advogado despachante. Então, eu vou só entregar a documentação lá longe para o segurado. Acho assim, nós estamos num momento de transição muito grande de tecnologia, de paradigma. Não sei se a nossa sociedade está tão preparada assim, tá? Espero que os jovens mais informatizados, estejam preparados para auxiliar seus pais, seus avós, a utilizar essas tecnologias, né? Hoje em dia, eu ainda tenho cliente que não tem e-mail. Então a gente fala assim, eu te mando não sei o que por e-mail. O cliente não tem e-mail. Poxa, esse cliente que não tem e-mail, será que ele teria a capacidade sozinho de escanear a documentação dele, juntar essa documentação escaneada num processo virtual, mandar isso via INSS digital? E aí, gente, e se esse documento for pela metade? Afinal de contas, o processo administrativo, eu gosto muito de insistir nisso, tá? O processo administrativo, onde nós começamos e onde nós devemos juntar todas as provas que forem possíveis e necessárias, tá? Principalmente se você pensar que lá na frente eu possa ir para o judiciário. Você olha o processo e fala assim, eu preciso instruir o nosso processo desde o começo. E essa instrução processual, essas provas, elas começam na parte previdenciária no processo administrativo. Não dá para esquecer disso. Veja, gente, é uma ferramenta de trabalho diferenciada. Muitos alunos me falam, mas professora, eu vou direto para o judiciário. Eu não quero nem entrar via administrativa, se for o caso. Primeira questão é que o STF já decidiu que o prévio requerimento administrativo é essencial. Tá? Se depois de requerido, aí eu tiver uma decisão negativa ou eu tiver uma inércia total de decisão nesse processo, aí nós vamos para o contencioso judicial. Tá? Mas, antes disso, o requerimento administrativo é obrigatório. Gente, se ele é obrigatório, vamos instruir este processo com tudo aquilo que eu quero usar de prova lá no judicial. Isso faz um efeito danado. Começar certo desde o início. Até algumas coisas bem interessantes aqui. A doutora Alex coloca, as entrevistas rurais acontecem no sindicato. Qual a garantia que as informações digitadas estão corretas? Eu acho que aí a gente vai ter que contar com, ou pelo menos pleitear, tá? Que essas informações não sejam digitadas, que essas informações sejam filmadas, por exemplo.
Eu acho que pensando no aspecto de que nós estamos num meio digital, só digitar por escrito alguma coisa seria falho. Já que nós temos alguma coisa assim, que se grave essa entrevista rural, que pelo menos o áudio seja repassado. Isso já vem acontecendo, inclusive, na área judicial. Né? A gente tem algumas audiências sendo gravadas, e isso fica, inclusive, à disposição lá no processo, que eu acho bastante interessante. Então, é tudo uma questão das coisas funcionarem bem. Agora, eu vou fazer uma pergunta para eles. Daniela, Tá, pode falar. Tem um monte de previdenciarista ouvindo a gente aqui. Tem. Tá? Atualmente, nós já temos o e-recurso, a possibilidade de teleconferência. Tá? Eu tenho lá ou videoconferência ou teleconferência. Primeira coisa, eu quero saber se todo mundo pede sustentação oral no recurso administrativo. E aí, pessoal, responde eu quem pede. Por que é essencial pedir a sustentação oral, gente? É uma maneira eficiente de reverter muitas decisões na via recursal administrativa. E quem pede, se insistiu em fazer isso por videoconferência ou por teleconferência, tá? E quantos de vocês já não deu certo? Então, essa é uma coisa que me vem à cabeça agora, Daniel. Puxa vida, nós estamos falando no INSS digital e informatizar absolutamente tudo. Tá? Eu perco a conta das vezes em que, na hora de fazer uma sustentação oral desse tipo, porque o processo foi para uma junta fora de São Paulo, falhou alguma coisa, ou falhou equipamento de vídeo. Eu lembro de ter feito uma pelo telefone, no viva voz do telefone com a turma da junta de recursos. E aí eu fico rezando, né, para que o INSS de fato consiga implantar o INSS digital com essa questão de equipamento. Meu sonho de consumo é ver isso funcionando. Algumas pessoas aqui colocam que elas, tipo assim, elas pegam direto no judiciário ou vão direto para o judiciário. É aquela velha questão. As pessoas às vezes tentam administrativamente, o benefício é negado, e depois é que elas procuram um advogado. Que a situação já está meio complicada aí nesse meio, embalada. Porque quando isso acontece, a instrução processual do administrativo é muito falha, né? Em geral, a gente já pega alguma coisa para tentar corrigir. É ruim. Em função dessa questão que eu falei, que nós talvez tenhamos um aumento na quantidade de revisões, ou seja, uma diminuição de concessão e um aumento de Travou um pouquinho revisões. Travou um pouquinho, Vivi. Você está me ouvindo bem? Travou, não, você travou para mim também, acho que agora voltou. Não, mas agora eu acho que voltou. Uma preocupação, e não é só minha, que eu já vi algumas pessoas relatando isso aqui também nos comentários, é o seguinte: com a introdução do INSS digital, em tese todo mundo vai acessar, todo mundo acessa, em tese. Não aumentaria, digamos assim, essa quantidade de processos que são negadas administrativamente e todo mundo teria que ir pela via judicial, exatamente pela facilidade demais, o acesso. Não sei, o excesso demais de pessoas que não estão tão bem orientadas para dar entrada poderia ser digamos assim, um tiro que vai sair pela culatra. Eu te diria que sim, tá? E vou ilustrar isso com uma questão muito atual. Com a propaganda da reforma previdenciária, né, com toda essa ameaça de reforma previdenciária, a demanda nas agências da Previdência Social ela cresceu muito. Assim como a demanda em alguns escritórios para as pessoas fazendo contagem, etc. Já conversei com alguns colegas que trabalham, que são servidores do INSS, e a quantidade de gente que não tem direito, mas que foi requerer aposentadoria, até para saber o que ia dar, tá? É absurda, que aumentou demais. Então, e esse segurado, como ele vai sozinho,
O que ele faz, na verdade, ele recorre. Quando ele recebe a carta de indeferimento, passa pela cabeça dele assim, não, mas espera um pouquinho, eu comecei a trabalhar 35 anos atrás, eu nunca parei de trabalhar, eu já tenho direito. Não, e aí ele recorre. Mas o recurso dele é um recurso de uma pessoa leiga. Então, o que ele diz é, reexamine porque eu acho que eu tenho direito. O processo previdenciário ou administrativo, quando ele sobe para a junta de recursos, ele devolve a matéria toda. Ou seja, o analista, o relator na junta de recursos, ele vai ter que olhar aquele processo inteiro de novo, praticamente uma reanálise, para entender se ele tem direito ou não. Talvez o grande gargalo que a gente tenha daqui para frente não seja no atendimento inicial, né, de todo mundo alimentando o sistema automaticamente com acesso maior, mas talvez seja na junta de recursos. Eu acho que a gente vai ter um gargalo muito grande nas juntas. E não sei, né? Será que eles vão agendar para a gente dar entrada no INSS digital? Só faltava agora, né? Assim, tem algumas colocações, inclusive, interessantes. Bem-vindo, doutor Vitor, eu estou vindo aqui. Muita gente tenta administrativo, algumas pessoas gostam mais da via judicial porque a via judicial é mais ágil, ou então eles têm mais domínio, não sei, em alguns... Eu acho que eles têm mais domínio, porque ágil não é, né? A doutora Renata coloca que o judiciário, para ela, resolve muito mais os casos do que via administrativa, né? Doutor Marco coloca, colegas, existe vida sim no administrativo, principalmente na via recursal, pois o segurado recebe 100% de todo o período, sem contar que há um volume acumulado que deram entrada sozinhos e é impressionante. De fato, os que deram entrada sozinhos, o volume é muito grande. Isso tem demorado os processos na via administrativa, mas eu ainda confio muito na via administrativa, gente. O meu escritório, se eu hoje fizer uma estatística de faturamento, né? Agora pensando como empreendedora, se eu fizer uma estatística da receita dos 2 últimos anos, o que entrou via administrativa e que entrou via judicial, a via administrativa ganha de longe. Tá? Eu acho que o último ano só que eu tive uma predominância do judicial, mas porque alguns processos que completaram a idade dos 10 aninhos, 10, 11 aninhos, saíram os precatórios. Então, isso inchou o meu faturamento, mas ele é um faturamento que eu devo, na hora de fazer um comparativo, dividir por 10 anos. Porque, na verdade, durante 10 anos, eu estive administrando esses processos. Então, sem sombra de dúvida, tá? O administrativo, ele é o mais rentável no meu escritório até hoje. Existe muita vida no administrativo. Hoje ele fica colocando, hoje, por exemplo, maiores valores que não têm limites, que são liberados, são na via administrativa decorrentes de recursos providos. Ele complementa aqui a questão. Algumas pessoas... Os nossos PABs têm girado entre PAB, hein, gente, não honorário. PAB é pagamento avulso de benefício, que são os atrasados a que ele se refere, pagos para o segurado por conta de uma demora processual. Tá? Eu tenho esses PABs girando em torno de 120 a 180 mil reais. Ou seja, na via administrativa, numa demora de, no máximo, 2 anos e meio, o segurado recebendo atrasado aí os seus 150 mil reais, já descontado imposto de renda, limpinho. O precatório levou 10 anos, né?
Infelizmente, a Receita Federal e o INSS precisam aprender a trabalhar para acelerar seus processos administrativos, porque é complicado. Lida com a vida, com o destino de muitas pessoas, mas assim, ainda não aprenderam. E é verba salarial, né? É verba alimentar. Então, precisaria aprender, de fato, a lidar melhor com isso. A doutora Renata coloca, administrativo ou judicial? Afinal, como se destacar e como empreender nessa área digital do INSS? Como fazer para que o segurado saiba da importância de um bom despachante para dar o melhor benefício ao segurado? E aí, doutora, eu vou deixar a Viviane responder, mas eu acho que cabe, eu acho que os advogados têm uma responsabilidade grande aí, e que muita gente está se esquivando de fazer, que é o papel de educar o seu cliente. Eu vou passar para a Viviane responder, mas eu estou deixando a bomba na mão dela. Não, mas a linha é essa, viu, gente? Olha, Renata, e aí a diferença não é se é no judiciário, se é o INSS digital ou não, tá? Eu acho que isso é uma coisa que era para a gente estar fazendo, eu me incluo nessa história, era algo para a gente estar fazendo, independente da ferramenta, se ela é digital, se eu vou via administrativa, se eu vou via contencioso. Vou te dar um exemplo básico. O INSS não cansa de divulgar de que o advogado ou o intermediário, né, vamos chamar assim, não é necessário no processo de aposentadoria. Olha, ele não é necessário. O segurado pode ir lá sozinho e dar entrada no seu benefício. O que acontece é que, infelizmente, os direitos desse segurado são cada vez mais desrespeitados. Agora, como é que esse segurado sabe que o direito dele foi desrespeitado? Eu tive gente, 7 anos depois, descobrindo que houve uma revisão em 2002, 2003. Puxa, eu acho que eu tinha direito. E aí você pergunta, mas meu amigo, você não assistia televisão, não lia jornal, não frequentava padaria em que as pessoas estavam conversando sobre esse assunto. Eu até conversava, mas não caiu a ficha de que isso era para mim também. Tá? E aí, eu acho que é nosso papel. Tá? Enquanto advogados, papel social até. Vai fazer palestra, vai frequentar uma comunidade de bairro, se você frequenta uma igreja, monta uma palestra para esse pessoal, e assim, nem vou falar que é para montar uma palestra dessa pensando em angariar cliente, não, tá? Quando a gente faz o que gosta, o cliente vem. Então, pensem, eu acho que a gente está assim, se fugindo um pouco dessa responsabilidade, às vezes, fica todo mundo muito dentro de casa, dentro da própria vida, dentro do individual, e aí eu não estou generalizando, tá? Mas eu mesma, às vezes, acabo não dando uma palestra que eu poderia dar. Faça mais lives, olha só que bacana. Fica meio estranha, tá, gente? Porque aqui parece que eu estou falando para ninguém, ok? Estou eu conversando com a Daniela aqui, e live sozinha eu também não gosto. Mas olha, não dói. A gente sabe que vocês estão aí assistindo de alguma maneira, e é legal, porque toda vez que você divulga alguma situação e divulga alguma informação, você sempre atinge 1, 2, 3 pessoas. Eu posso não atingir o segurado pessoalmente, mas de repente você joga uma live e o filho dele está assistindo e fala, pai, olha, aquele negócio que você comentou outro dia da tua aposentadoria, veja, tem um advogado assim, 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 que falou que tem alguns riscos em você dar entrada sozinho, porque ela teve um cliente que aconteceu isso. Aproveitem, né? Hoje nós temos a questão do digital, do nosso digital, né? Do marketing digital, do nosso acesso à rede social, da possibilidade de ter um blog. Quantos de vocês aí
tem um site, mais um site em que a última notícia não tenha 5 anos de idade. O meu site, a última notícia tem 4 anos. É uma vergonha. A Daniela vai me matar depois dessa confissão. Eu vou pegar no pé dela, gente, juro, eu vou. É uma questão, assim, eu acabei de reconhecer, Daniela, eu também peco por isso. Mas a gente precisa, sim, usar a nossa responsabilidade social. Eu estou retomando, tá, gente? Pelo menos estou retomando a parte de lives e etc. Não pensem que quem nos assiste são apenas advogados. Eu ainda tenho esse mal um pouquinho, porque se você pegar o meu Facebook, a grande maioria dos meus amigos de Facebook são meus alunos. Então, eu estou ensinando o concorrente a trabalhar. Mas quando você tem a tua rede, e o Facebook agora ele quer passar as coisas exatamente para os amigos, né? Para a família. Gente, não tem propaganda melhor do que amigo e família para a gente distribuir essa história e ter como retorno o cliente depois. Façam isso. Arrisquem fazer isso. A craque aqui é a Daniela. Tá? Não, assim, eu gostei do que você falou, mas assim, eu tenho até um desafio para você que está aí assistindo a live, ou que vai mim, ver né? o Achei que era pra replay, mim. mas sim, sim, também, Vivi. É o seguinte, eu acho que o direito previdenciário e os direitos do aposentado, ele precisa extrapolar os espaços de direito e de advogado. Ele tem que chegar na comunidade. Então, assim, não só as lives, eu acho que, sobretudo, as pessoas que trabalham, que estão, a maioria dos advogados no Brasil, são advocacias locais, pô, procura uma associação de bairro para destacar, para você realmente fazer esse trabalho de educação, porque se o aposentado não estiver lá, certamente o filho, o neto vai estar. E não só aposentados, as pessoas que estão se aposentando, elas precisam realmente ter ciência dos seus direitos, tá? E tem uma reforma aí que está sendo votada e a gente não sabe se espera que não passe ou se vai passar. A gente tá, nem entrei no assunto, ela tá lá, mas entendo e o governo está tentando contornar isso através de medida provisória. Você bem está sabendo disso, mas a questão toda é o quanto a gente está informado sobre isso. Não pode ser discutido apenas num ambiente de direito. Isso tem que extrapolar e chegar na comunidade. Chegar a quem interessa, as pessoas que interessam de verdade. As pessoas são leigas. Isso é uma grande oportunidade. O pessoal que trabalha na parte, inclusive com o cliente corporativo, chega na associação comercial para discutir sobre isso, nas associações de bairro, porque assim, esse é um assunto pertinente. E não estou falando do direito, dos processos do direito, mas do direito das pessoas, de acesso das pessoas. Tá? Esse é o desafio que eu estou colocando, que a live é um meio, mas não é o único meio. E a gente precisa sair da zona de conforto para chegar onde o nosso cliente está. O que é que acontece hoje? Muita gente reclama, inclusive para mim, mas eu que eu estou aqui brigando porque o que eu faço para conseguir conquistar mais clientes? E a solução está ali do lado dele, mas assim, é a questão eu entendo aquele antigo, digamos assim, pensamento do passado que o cliente, basta você abrir uma porta que o cliente vem bater na sua porta. Gente, isso acabou. Já acabou há muito tempo. Tá? Então, cabe a gente encontrar os meios, construir as estratégias para que esse cliente, para que a gente seja estrategicamente colocado em uma posição para que esse cliente nos encontre, e não o contrário. Você me lembrou uma coisa muito bacana. Meu pai tem 86 anos de idade. Olha, tem até. 40... Olha, peraí, antes de você falar do seu pai, tem até uma coisa aqui. Doutora Serlene pergunta que queria indicação de um curso prático, tenho dificuldade com a matéria. Olha só, olha só. Doutora Viviane está aqui. Doutora Viviane tem um curso online, pessoal, de formação para advogados previdenciários. Tem até alguns alunos dela aqui, né? O Gustavo está aí ainda, né? Tá, o doutor Gustavo está aqui. Acredito. Tem alguns alunos dela aqui nos ouvindo agora, inclusive. Eu ia colocar a história do ser notado, né, gente?
Meu pai sempre fala o seguinte, que para o cliente nos procurar, nós precisamos primeiro nos fazer notados. E é esse ser notado Ele que está não dizendo que basta. está aqui, tá? Legal, Gustavo, que bom que você está aqui nos ouvindo. O Gustavo é um camarada que, por exemplo, se faz notado na cidade dele. Tá? Ele tem esse trabalho, ele tem um trabalho lá com o irmão dele, e eu tenho certeza que eles se fazem ser notados. Eu acho assim que a gente tem que pensar em três, eu acho que são três pilares, ok? Então, o nosso trabalho enquanto empreendedores na advocacia, ele, ele congrega três pilares. Daniela me corrige depois se faltar um quarto pilar, tá? Mas basicamente a gente tem o seguinte: a gente tem conhecimento, ok? Então, não dá para atuar em nenhuma área sem conhecimento. Você até consegue começar, você consegue dar um primeiro passo, mas eu não sei até que ponto você consegue ir até o final daquele procedimento com sucesso, com a qualidade necessária, respeitando o teu cliente e as necessidades dele, sem conhecimento de fato especializado naquilo que você está fazendo. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, ele tem a ver com produtividade, ok? Então, ele tem a ver com o teu empreendedorismo. Você precisa de ferramentas e você precisa de métrica. Então, aqui a gente está falando em ferramentas para operacionalizar o teu negócio, para facilitar o teu negócio, e você precisa de métrica e de gestão, de organização, que é para saber se aquele teu negócio está caminhando para o lado certo, tá? E aí não vem me falar eu sou sozinho, porque esse eu sou sozinho pode muito bem hoje em dia ter tudo isso, tá? O terceiro pilar é o pilar do faça-se notado. Não adianta nada eu ter ferramenta, gestão, conhecimento e não ter cliente para poder mostrar isso. E aí são todas as estratégias do se fazer notado. A Daniela colocou bem legal essa questão de associação de bairro, tá? Eu sou super a favor, porque eu acho que o cliente previdenciário ele está, num primeiro momento, à nossa volta. Tá? Ah, mas aí eu já atendi todo mundo que está à minha volta. Começa a ampliar, começa a escalar. Esse é o momento de começar a escalar. Mas muitas vezes, será que você olhou a sua volta direito? Né? Eu tenho um escritório e eu não tenho muito cliente em volta de mim. Eu tenho alguns clientes um pouco mais longe, que vieram por conta de empresas que a gente atendia, mas na minha vizinhança propriamente, eu não tenho muito cliente. Hoje nós estamos no escritório começando um trabalho de conscientização, de participação na comunidade, exatamente para quê? Para que as pessoas à minha volta saibam que eu estou lá. Olha que coisa louca. Não sei se você quer colocar um quarto pilar dessa história, Daniel. Não, você colocou muito bem. Eu só coloco que, assim, a advocacia, embora muitos advogados entortem o nariz, é, acima de tudo, um negócio e você precisa Uhum. tratá-lo como tal, tá? Porque precisa sobreviver, que precisa de clientes, que você precisa cuidar. Você colocou muito bem da gestão desse negócio, planejar esse negócio para atrair o cliente certo para esse Uhum. negócio, tá? E hoje a gente compõe, eu acredito que isso só tem a melhorar. Nós temos à mão diversas ferramentas que a gente subutiliza. E Uhum. subutiliza fazendo uma coisa para mim que eu acho torpe, sobretudo nas redes sociais, que é spam. É o tal de você escanear o cartão de visita e mandar para Deus e o mundo. Gente, por favor, vamos ser mais inteligentes do que isso. Vocês têm potencial, todo mundo tem, digamos assim, conhecem a matéria, conhecem o trabalho e sabe que a gente não vai, pessoa nenhuma, ninguém vai contratar alguém porque está vinculando um cartão de visita. Imagine alguém, sua geladeira quebrou, alguém
vai vincular um cartão de alguém com conserta de geladeira, você vai ligar para essa pessoa? Não vai, você não conhece. E o trabalho do advogado também é assim, ele precisa gerar uma confiança, a pessoa precisa confiar em você. Então, a gente precisa ser mais inteligente e proativo nesse sentido, muito mais proativo nesse sentido, tá? Dá trabalho, mas vale a pena, né? Eu Eu acho acho. que é isso. Eu acho. Fácil não é, dá trabalho. Quem foi que falou que ia ficar fazendo só previdenciário? A doutora Ana Carolina, não é isso? É que o sonho dela é só previdenciário. A doutora Sara coloca que faz só previdenciário. Ela tem um relato interessante que há 8 anos ela faz um trabalho para ser notada. Olha para cá. Tanto na área da saúde, nas prefeituras, nos bairros, e hoje ela tem um ponto que ela não vai mais atrás dos clientes, os clientes vêm até ela. Parabéns, Sara. Parabéns mesmo. E olha, se há 8 anos você vive só de direito previdenciário, é porque deu certo, né? Perfeito. Acho que é isso. Vou contar para vocês. Eu vivo há 25, só de direito previdenciário. Perfeito. Doutor Marco coloca aqui, inclusive, colegas, sugiro que se movimentem para prestar consultoria previdenciária e empresarial, carente de advogados especialistas em planejamento previdenciário, benefícios por incapacidade, inclusive defesas extrajudiciais no nexo técnico epidemiológico. Isso. Quem que é o doutor? Doutor Marco, do Maranhão. Pois vários auxílios-doenças são considerados acidentários, que as empresas só descobrem depois que o trabalhador entra com a ação acidentária. Então, colegas, as oportunidades são muito boas. Perfeito, doutor. Perfeito, doutor Marcos, perfeito. Essa oportunidade, gente, é um nicho fantástico. Tá? Eu mesma faço algumas defesas de NTF para algumas empresas e assim, nós temos um sucesso nessas defesas em torno de 70% a 80%. Só para vocês imaginarem o quanto isso pode refletir financeiramente para a empresa. Tá? Há alguns cursos de direito previdenciário empresarial pipocando por aí, eu acho interessante. Quem se interessa sobre isso fica ligado, tá? De fato, há alguns cursos desses. E a Daniela já falou, mas quem quiser conhecer um pouquinho melhor, eu tenho um curso de formação de advogados previdenciários. Eu deixei aqui uma cartela com suas redes sociais para lhe seguir. Deixa eu botar legal, aqui rapidinho. E seu site, daqui a pouco a gente volta, tá, gente? Não vai assumir, não. Mas aqui vocês estão vendo, eu estou compartilhando com vocês as redes sociais da professora Viviane Mazzotti e o site dela. Lá no site tem alguns cursos que ela ministra. Não vou falar que ela também já ministrou cursos de pós-graduação em algumas instituições, né? Eu vou deixar depois aqui o site dela aqui nos comentários para quem quiser depois passar e dar uma acessada. Mas aqui tem a carta com todas as redes sociais dela, o Facebook, a fanpage, o Instagram e o site, o Educação com K, com Q, .com.br, tá? Eu queria deixar um convite para eles aqui. Eu fico falando de planejamento previdenciário é a porta de entrada, né, do direito previdenciário, e aí, não sei se você se lembra, eu fiz um webinário, uma aula aberta no começo do ano, que foi a aula inaugural da turma desse ano do programa de formação. E outro dia eu resolvi abrir de novo o replay desse webinário, e o link está lá no meu Facebook. Então, quem tiver curiosidade, vai lá no Facebook. Essa aula está aberta para vocês assistirem. Muito modestamente, eu acho que ela está bem legal. E pode ajudá-los a pensar um pouquinho nas alternativas, inclusive dessa questão de atrair a clientela, de como trabalhar com essa clientela, tá? E não se esqueçam, olha, façam-se notados, e façam-se notados com conhecimento. Usem esse conhecimento, divulgar esse conhecimento é perfeitamente possível, tá? Você não está panfletando, você está informando uma parcela da população
uma parcela dos segurados sobre os seus direitos. Isso é bacana de acontecer em qualquer área, e isso só vai te gerar autoridade. E garanto que você vai se sentir bem fazendo isso. Sem dúvida. E assim, o dinheiro, o cliente chega, gente. Agora a gente tem que dar o primeiro movimento. Eu vou fazer um convite para as pessoas que estão aqui na live ainda. Se alguém tiver aí próximo ao São Luís, a São Luís no Maranhão, eu estou chegando. Opa. Na quinta-feira, vou estar participando lá do primeiro encontro de advogadas do Maranhão. E quem quiser conversar, nos conhecer pessoalmente, bom, entre em contato que eu estou à disposição para conversar, para conhecê-los, para a gente se aproximar mais. Porque não é só online, tá, gente? A gente existe de verdade. O contato, o relacionamento não é só online, a gente existe de verdade, tá? Muito bom. Esse evento vai ser bacana, hein, Daniela? De mulheres advogadas, é de isso? mulheres advogadas, exatamente. O primeiro encontro das advogadas. Vai falar de empreendedorismo também? Eu vou falar sobre branding jurídico, sobre marca jurídica. É o ser notado e é um pouco mais, né? Porque você já conquistar, você já projetar a sua marca no mercado. É um ser notado já com posicionamento. Muito legal. Exatamente. Doutora Ana está convidando a gente para Goiânia. Vamos para Goiânia. Vamos agendar e vamos para Goiânia. Doutor Alex está perguntando se o seu curso é só online ou é presencial. Alex, ele é só online. Mas ele é ao vivo, né? Ele tem muita coisa ao vivo. Não, então deixa eu explicar uma coisinha. Ele é um online bacana, gente, porque ele é um online em que eu tenho, além das aulas gravadas, eu tenho alguns encontros, assim, ao vivo, tá? Numa plataforma que é como uma sala de aula virtual, e a gente interage. Então, a cada 15 dias tem uma interação desse sentido. O Gustavo, que está aí, não me deixa mentir, pode falar, ele participa de todas as aulas, não faltou nenhuma ainda, e é muito bacana, porque é um momento que a gente consegue tirar as dúvidas, e apesar de estarmos longe, né, nós conseguimos compartilhar o mesmo momento como se numa sala de aula. Então, ele não é um online. As pessoas têm medo de curso online, Daniela, porque eles pensam que o curso online é aquela coisa estática, sabe? Que vai ficar só você e o computador assistindo aquela aulinha chata, que nada, o povo esquece que está numa aula virtual, passa de pijama, é o barato. Eu entendo. Eu entendo. Tá... A gente faz o quê? A gente esconde a pizza, né? Na hora que a gente vai. Brincadeira, pessoal, brincadeira. O doutor Gustavo está dizendo que super indica o curso. Legal, legal. Obrigado, Gustavo. Mas está à vontade para vocês conhecerem, de fato, essa aula que eu estou indicando de planejamento previdenciário é uma aula free, tá? Uma aula grátis. De fato, é um webinário que eu fiz e que eu acho interessante que vocês assistam, porque faz parte da nossa divulgação. Eu vou lhe convidar, Vivi, a colocar o link da aula nos comentários da live, para que o pessoal, assim que terminar, possa ter acesso e se inscrever. O que é que vocês acham, pessoal? Né? Gente, tem mais alguma pergunta para fazer? Porque assim, fazer que a gente vai conversar. Né? Tem mais alguma pergunta, alguma questão com relação ao direito previdenciário? Eu acho que só para resumir, Daniela, nós temos grandes desafios em relação à implantação do INSS digital, tá? Assim, desafios esses como nós já tivemos na informatização da justiça, tá? E que hoje ainda se passa por problemas, a gente sabe disso. É uma limitação de tamanho de arquivo para fazer upload, é uma digitalização que às vezes o juiz pede, pelo amor de Deus, para a gente redigitalizar porque ele não conseguiu ler nada, que a resolução está ruim. Muito provavelmente nós teremos esses desafios pela frente. O que é importante colocar é que, ainda com esses desafios,
o que nós teremos é a possibilidade de um avanço muito grande. E encarem tudo isso como uma oportunidade, tá? É preciso pensar fora da caixa. E esse pensar fora da caixa é buscar alternativas ao longo da implantação desse sistema, ao longo do funcionamento desse sistema. Eu acho, a doutora Renata, por exemplo, está bastante preocupada como concretamente atrair essa clientela e aproveitar o INSS digital. Eu acho que nós vamos começar a perceber essas coisas também à medida que ela for implantada. Muitas vezes a gente imagina a dor de alguém, né? A gente imagina uma necessidade e no final a necessidade é outra. O que a gente precisa estar é muito atento para qual é a demanda que vai surgir em relação ao INSS digital. Né? É isso que eu peço para vocês, fiquem muito atentos, trabalhem com bastante carinho a instrução do processo. Ele continua sendo um processo administrativo que vai influenciar o direito do teu segurado, que vai carregar as provas para o teu processo judicial depois. Então, olhem para ele com muita atenção. Tem 3 perguntas no final, né? Na verdade, é uma revelação, doutora Alex, assim, só falta INSS digital ser como o PGE. Ninguém tem problema com o PGE. Não, quase ninguém. Tem mais 2 perguntas aí? Tem. Doutor Benício coloca aqui qual o cronograma de implantação do INSS digital e se ele pode requerer o benefício do INSS digital em uma cidade que não seja do cliente dele. Tem sentido, porque se é digital, deveria ser nacional. Não, tem muito sentido. O cronograma prometido, eu estava olhando isso hoje aqui, existe uma promessa de que em julho esteja tudo implantado. A gente vai esbarrar em problema tecnológico, em velocidade de internet, em dinheiro, provavelmente, do governo para investimento. Tá? Se a gente pensar em há quantos anos o e-social está para ser implantado e não foi ainda, eu espero que o e-digital seja mais rápido. Tá? Convido vocês a consultarem o meu.nss.gov.br, porque já tem muita novidade lá, então acho bacana, tá? Com relação a dar entrada numa cidade que seja diferente, eu acho que eu não estou aparecendo. Estou aparecendo? Tá. Ele está falando que ele vai cortar minha câmera. Deixa eu mandar ele ficar com a minha câmera, peraí. Ele falou que ia tirar meu vídeo aqui. Nossa. Não, mas aqui você está aparecendo, tá? Não, eu já escrevi aqui que eu queria ficar on aqui. Peraí, não acabei. Estávamos falando da implantação e depois dar entrada em qualquer lugar, né? Uhum. Vou te dar um exemplo, doutor. Existe um estado em que o período de gozo em auxílio-doença ele vale como carência, né? Por conta de uma ação civil pública que a gente tinha conseguido fazer ela valer para o país todo. A AGU conseguiu derrubar essa questão e ela continua sendo válida só lá no estado onde ela foi feita. Eu te pergunto, a gente pode dar entrada no auxílio-doença do cliente nesse estado e não em São Paulo, por exemplo? Vamos lá. Para todos os efeitos, sim, porque eu não tenho uma competência obrigatória a partir do momento que o INSS é federal, tá? Mas talvez eles peçam uma comprovação de endereço, talvez eles se neguem a conceder. E aí a gente vai brigar judicialmente, e aí eu não sei te dizer qual seria o posicionamento de jurisprudência em relação a isso, tá? Hoje, eu posso dar entrada no benefício onde houver vaga, tá? É isso.
Então, assim, eu quero dar entrada numa PS de um bairro aqui em São Paulo. Não tem vaga, eu vou para outro. Não tem vaga em São Paulo, tem vaga no interior. Eu posso muito bem dar entrada no interior. Tá? E aí eu te diria, não consigo dar entrada hoje porque eu não tenho INSS digital. Posso dar entrada num outro estado? Não sei como é que funciona a questão do convênio da OAB com o INSS digital. E aí falo isso exatamente pelo fato de que aqui em São Paulo isso não foi implantado ainda. E eu gosto muito de falar daquilo que eu já experimentei. Falar da experiência dos outros. Enquanto ele não estiver nacionalmente implantado, eu não quero me arriscar a te dar um palpite mais concreto sobre isso, tá? Mas ainda acho que pode ser que não consiga. Eu tentaria. Sim, é bom tentar. Né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professora Viviane Mazotti, por ter nos concedido esse momento, essa live. Excelente, eu espero que tenha contribuído aí para a tua audiência. Muito elogiada aqui, inclusive. Depois eu convido você a participar dos comentários. Muito elogiada aqui, inclusive. E assim, gente, é convidada a voltar a qualquer tempo, a voltar sempre que quiser, que desejar. Esse canal aqui está completo. Esse e outros programas que a gente tem também está completamente aberto à sua participação. Bom demais ter vocês aqui. Estava com saudade de vocês. Abraço, parabéns, professoras. Muito bom. Obrigada, gente. Bom que vocês tenham gostado. Né? Eu recebo pessoas ilustres, assim como a doutora Viviane, aqui no canal, porque eu acho que se eu viesse para cá sozinha toda vez, eu venho de vez em quando sozinha, mas assim, o pessoal enche o saco da minha cara, sabe? E ninguém ia suportar mais. Então eu tenho que trazer novidades pertinentes à área do direito. Né? E olha que a gente nem falou de reforma, a gente só falou do INSS digital. Mas assim, não vai faltar outros momentos para a gente ter outros encontros para falar de coisas pertinentes, não só o previdenciário, mas as outras áreas do direito também. Eu quero agradecer. Umas perguntas aí, não, né? Tá rolando algumas coisas aqui, né? Parabéns, muito bom, obrigada. Nós é que agradecemos vocês. Né? Essa interação com a gente, essa interação foi incrível, gente. Muito obrigada por vocês estarem fazendo perguntas, por estarem aqui. Não, foi excelente. Essa interação é necessária, né? Porque a gente fica aqui falando e é importante o retorno de vocês. Eu queria agradecer a Daniela, foi excelente esse bate-papo. Acho que a Daniela agora deu pause, foi ela que caiu na verdade, foi eu que caí, mas eu não. Você tá aparecendo meu tá aparecendo sua fotinha, tá? Agora tá. Eu acho que é o que a minha ia fazer, ela ia me tirar do ar automaticamente. Mas eu acho bacana e vou me convidar a voltar para conversar com vocês aqui, caso a gente tenha alguma novidade a respeito de reforma, tá? Se alguma coisa acontecer relacionada à alteração de legislação, de reforma, eu vou me convidar a aparecer aqui e contar com a Daniela num bate-papo para a gente falar com vocês. Agradeço bastante a presença de todos aí e é muito... Eu me sinto muito bem falando sobre esse assunto. Viviane, chega uma pergunta aqui no final. Mesmo a OAB não fazendo convênio, o advogado por si só não pode atuar com o INSS digital? Então, eu acho que se o segurado consegue por conta própria, ou seja, no momento em que isso é aberto ao segurado, o advogado poderia conseguir sem convênio, tá? Mas aí eu vou entrar exatamente naquela questão. Como eu não tenho esse cadastramento, eu não fiz esse cadastramento, não tentei. Tá? Hoje eu até acessei a tela de login, mas não descobri na tela de login como fazer um cadastro. Ou seja, ainda estou tateando nessa questão. Eu consegui um manual, que é o manual do INSS Digital, de um dos convênios, e eu vou mandar para a doutora Daniela depois,
e aí ela disponibiliza para vocês, né, que fazendo pesquisas aí eu consegui algum material sobre. Gente, vocês vão ouvir falar bastante de INSS digital. Assim que eu tiver mais detalhes sobre isso, eu também vou divulgar, tá? Eu sei que tem um curso organizado, salvo engano, pelo IBDP, eu vi a postagem essa semana, do professor Alexandre Triquet, que escreve sobre direito, processo administrativo previdenciário, e que acho muito, muito viável e talvez necessário que todos nós façamos, tá? Então, fazendo aí a divulgação do colega, que eu acho que a gente precisa sempre ir buscar o conhecimento, né? Então, é um detalhe à parte, tá? É um curso baratinho, dentro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que eu acho que vale a pena. É quase como comprar um livro, né? É a gente buscar as fontes diferentes. Então, sei que a Daniela compartilha comigo Sempre. Né, desse incentivo ao estudo e à divulgação. Então, está feita aqui a divulgação do curso do colega também, cujo assunto é o INSS Digital. Então, ele certamente vai trazer muitos detalhes operacionais, né, até porque ele é de uma região que já tem o plano piloto do INSS Digital. Então, ele certamente já está vendo isso com mais concretude, né? Mas a gente está aqui. Daniela vai para o Maranhão. Mas eu retorno, que eu tô indo amanhã já, né? Mas eu retorno. E eu queria já deixar aqui contigo o meu agradecimento para todos que estão nos assistindo agora e os que vão assistir. Que eu já sei que você vai divulgar esse link, deixar esse link divulgado. Sim. E assim, eu vou melhorar o áudio. Meu compromisso é esse, desse vídeo, e vou colocar lá no YouTube. Então, as pessoas vão ter, digamos assim, uma fonte, porque o Facebook a gente sabe que à medida que a gente vai publicando, os vídeos vão caindo. Mas vocês vão ter uma fonte de pesquisa sempre que quiserem, porque o replay vai ficar lá e eu vou vincular no YouTube, eu vou passar o link para a doutora Viviane também, para que a gente tenha guardado esse momento e que venham outros momentos, que eu estou ansiosa, inclusive, tá? Muito bom a gente começar. Olha o tema pertinente que a gente trouxe, a pessoa especial que a gente trouxe para começar a nossa rodada de lives em 2018. A gente foi bem consistente, Viviane, ano passado, aqui nessa página com relação a lives. Muito consistente. Nós fizemos mais de 80 lives aqui. Nossa, legal. Em especial, a gente dedicou um mês especial para fazer live. Foi um mês inteiro, assim, de pessoas maravilhosas e generosas como você, que vieram para cá compartilhar educação e compartilhar conhecimento, que é o que a gente preconiza. Gente, muito obrigada a todos por estarem com a gente até agora, quase 2 horas de live. Olha, Passou eu assim. perdi a conta, você também? Eu estou olhando agora para o relógio, quase 2 horas de live. Abraço grande, bom ter vocês aqui. Fiquem ligados nessa página, sigam essa moça nas redes sociais, tá? E fiquem ligados no nosso cronograma, porque vem muito mais por aí. Muito mais eventos, muito mais ações. E esse ano a gente quer ter um contato mais direto com vocês, tá? Abraço grande, né? Tem uma lista, tem algumas pessoas lá no WhatsApp que a gente conversa, troca. E quem quiser participar dessa lista, é só colocar o contato aqui, ó. É só adicionar esse número na sua agenda, me chama e pede para, como é que se diz, para fazer parte da lista, porque vão ter não só esse, mas diversos assuntos que a gente roda em primeira mão. Grande abraço mesmo, né? Boa noite a todos e a gente vai se ver nas próximas lives. Vou deixar a Viviane se despedindo para a gente, né? Galera, muito obrigada pela audiência de vocês. Daniela, a gente já agradeço, reitero o agradecimento. Eu já deixei aqui meio que esse compromisso de voltar, né, dentro do cronograma. Vou querer saber desse cronograma também, porque eu sei que vem gente muito bacana aqui, e a ideia é a gente assistir esse pessoal.
e deixo vocês todos aí com uma abertura, inclusive, se tiverem alguma dúvida e quiserem me mandar, tá? É só entra lá, o meu Facebook é professora Viviane Mazotti, então só entra por lá, manda as perguntinhas em inbox, e à medida que a gente puder, vamos manter o relacionamento também, para deixar aquecido esse mercado previdenciário, para a gente saber para que lado vamos em 2018, porque certamente é um ano de muita mudança, tá bom? Grande abraço a todos e obrigado. Tchau.